Glórias a Deus. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Para essa saudação, não sei se vocês estão animados. Eu estava querendo começar a orar agora para a gente ir até uma meia-noite. Vocês estão animados aí? Os irmãos online, irmã Alzira, irmã Ivani, Wesley, a irmã Cleide, a Simone, Deoclésio, a irmã Rosimeira, os que estão entrando aí pelo YouTube, sejam bem-vindos. E vamos nós para mais um culto de oração. E quero ver se nós tiramos ao menos uns 20 minutos de oração hoje. Então, coloque seu coração aqui, sua intensidade, sua devoção, aproveite esse momento. Vamos seguir esse mês também de oração às quintas-feiras e eu acredito que vai ser muito bom. Amém? Orações e outras questões também de treinamento, de muitas coisas que Deus tem nos direcionado, vamos fazer e creio que vai ser uma bênção. Vamos ficar de pé para nós iniciar nosso culto. Glórias a Deus. Iniciamos esse culto de oração no poderoso nome do Senhor Jesus. Amém. Feche teus olhos, vamos orar. Fale com o Senhor, agradeça por estar na presença de Deus. Glórias ao nome do Senhor. Glórias a Deus. Deus, em nome de Jesus, que nós, mais uma vez, nos colocamos diante de Ti, na Tua presença. Pai, nós queremos Te agradecer por essa noite, por essa oportunidade de estarmos adorando o único e sublime, o único verdadeiro Deus que existe. Não há outro, nem sombra, nem nada. Somente Ti, Deus. É um Deus que tudo pode. E nós Te adoramos por tudo que o Senhor já provou para nós naquele duro madeiro da cruz. Entregando o Teu único Filho para que fosse morto, recebendo nele todos os pecados da humanidade. Para que nós hoje pudéssemos ter direito e acesso a falar contigo, Deus. E é nesse nome que eu falo no início desse culto, agradecendo pela oportunidade e te pedindo, Senhor, tenha misericórdia de nós. Volte os teus olhos para esse culto, Senhor. Nos perdoe as nossas muitas e inúmeras faltas e traga para nós, Senhor, a tua essência de vida, o teu amor, o teu perdão, os teus anjos em volta dessa casa de oração, os teus dons, o teu revestimento. Nós precisamos e clamamos, Senhor, que nós possamos abrir a nossa boca e Te adorar, Te pedir, para que o Senhor possa se comover e olhar para nós, para essa igreja, e derramar aqui o Teu amor, Senhor. Nós estamos sedentos pela Tua presença. Hoje mais um dia que nós ouviremos a Tua palavra sendo ministrada, e é mais um dia que nós estaremos em oração. Oração é conversando contigo e clamando, Senhor, pelo Teu favor sobre nós. Aquece o coração de cada um, aquece o nosso espírito, a nossa alma. Vem, Senhor, a estar mais próximo de nós, porque nem sempre vamos conseguir nos aproximar de Ti. Mas é em nome de Jesus que nós acessamos o Teu trono de misericórdia. Peço por mim, pela igreja, por todos nós, nossa família. Pedimos por todas as nações, guerras, tribulações, tantas coisas, Senhor. Mas nós aqui estamos clamando para que o Senhor tenha misericórdia dessa terra que está, Senhor, mais uma vez em guerra, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, das crianças, das famílias. Que o Senhor possa trazer quem for para ser salvo, salvar e colocar um fim nessa terra, Senhor. E trazer para nós, Senhor, o Teu reino sobre essa terra, um reino de paz e de justiça. Te damos graça por tudo, nos abençoa, nos ajuda, traga a Tua comunhão para nós, Senhor.
permita os teus anjos caminhar aqui entre nós, Senhor. Todos, Senhor, os espíritos, Senhor, entidades que trabalham contra o nome de Jesus, é nesse nome que eu declaro que estão todos amarrados, acorrentados e lançados no profundo do abismo, Senhor. E eu peço a tua autoridade nesse culto, Senhor, para cura, libertação, Senhor, para que o Senhor venha nos abençoar, Deus, esse ambiente preparado de adoração, para adorarmos o nome do Senhor Jesus. Te entrego esse culto na palma das tuas mãos, Senhor, te entrego e consagro a ti, Senhor Jesus, e é no teu nome que eu te peço todas essas bênçãos, é no teu nome, Jesus, e nós dizemos amém. Amém. Nós vamos louvar 2 louvor, porque eu demorei demais, então nós vamos louvar só 2 louvor, para que nós possamos ter mais tempo para nós orar, amém? Vamos louvar e já... Glória a Deus. Que Deus possa abençoar a vida de cada irmão que aqui está presente, que Deus possa abençoar a vida de cada irmão que está no online também. Mais uma quinta-feira, e as quinta-feiras nossa tem sido uma bênção, né? Quinta de oração. E justamente sobre isso, irmãos, Deus tem colocado uma palavra no meu coração essa noite para poder partilhar com os irmãos. Quem trouxe a sua Bíblia, localize o texto. Tiago, capítulo 5, verso de número 16. A minha versão aqui é Almeida Corrigida Fiel. Glória a Jesus. Que diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros, e orais uns pelos outros, para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Vou ler mais uma vez, preste bastante atenção. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orais um pelos outros para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Quem pode dizer amém por essa palavra? Glória a Deus. Meus irmãos, quando nós falamos a respeito de oração, logo nós estamos falando do nosso meio de comunicação que temos para poder falar com Deus. Todos nós aqui, ou tem, ou já teve, uma pessoa, um ente querido, quem sabe, que não está próximo de você, ou foi embora, está em outra cidade, outro estado, outro país. E quando a distância separa, a única maneira de matar a saudade é através da ligação, né? Fazer a chamada de vídeo nos dias de hoje. E ali você fala, conversa, coloca o papo em dia. Pessoal que é um pouco mais experiente, não pode falar mais antigo, né, meu cara? Experiente como nós somos. Eu lembro quando eu comecei a namorar com a minha esposa, não existia o WhatsApp, viu? Essa geração de hoje do WhatsApp, na época não existia o WhatsApp. E a gente se conversava por torpedo, SMS. Quem é da época do torpedo aí? Você já se entregou, tem mais de 30 anos, com certeza. SMS, meu Deus do céu. E a esposa trabalhava numa empresa, não podia pegar o celular, e eu mandava mensagem cedo, e eu sabia que ela não tinha visto, porque quando chegava o SMS lá, recebia a notificação de entrega, né? Seu torpedo foi entregue. Ô treva que era o torpedo. E aí era o meio que falava, e quando a gente sabia que a pessoa leu a mensagem, a gente ficava feliz. Era o nosso meio de comunicação. Hoje em dia, está tudo mais moderno, né? Tem WhatsApp, chamada de vídeo, ficou tão fácil. Mas
Fato é que, para a gente poder conversar com quem a gente ama, existem meios de comunicação. E nós estamos debaixo daquilo que a gente busca, acredita. E quando nós falamos de amor, de devoção para com Deus, estamos falando do nosso ser supremo. O que Deus representa para você? Talvez um pai, um criador, talvez o maior de todos, aquilo que rege a sua vida. Se a gente fosse aditivar aqui o que é Deus para nós, passaríamos a noite falando, porque não teríamos palavras o suficiente para poder expressar o que nós sentimos por Ele, o que sentimos por Ele. Porém, Ele deixou o seu meio de comunicação. E Ele diz assim: toda vez que quiser falar comigo, existe um caminho, existe uma maneira, existe um jeito, existe uma forma para você poder falar. Na antiga aliança, no Antigo Testamento, para poder falar com Deus e ouvir a respeito de Deus, era necessário alguém trazer uma oferta, colocar sobre o altar, levar até o sumo sacerdote. Ele sacrificava aquela oferta e aí oferecia para Deus, para obter a benevolência e obter as bênçãos do Senhor, ou oferecer uma oferta por culpa, ou o que seja. Mas, quando Cristo veio, Ele veio para poder nos ensinar que agora nós temos ligação diretamente com o Pai. Lembra lá no tabernáculo, como era dividido o átrio, o lugar santo e o santo do santo. Entre o lugar santo e o lugar santíssimo ficava um véu que dividia, conhecido como o véu do templo. E quando Cristo, naquela tarde de terça-feira, Ele dá o seu brado dizendo: está consumado, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou do alto a baixo. E aquilo significava para nós que agora nós temos livre acesso para poder falar com Ele, para poder conversar com Ele. E Cristo, em sua passagem terrena, nos explica dizendo, Mateus capítulo 24, como seria este modelo. E Ele diz que nós podemos falar em todo tempo, em toda hora, em qualquer lugar. Mas Ele deixa uma ressalva. E Ele diz que quando nós entramos no nosso quarto e fechamos a porta, e no secreto nós vamos falar com o nosso Pai, coisas extraordinárias acontecem. Nós estamos nas quintas de oração, mas fato é, o porquê eu preciso orar? Qual é a necessidade de eu estar orando? Qual é a minha necessidade de estar falando com Deus? E não pense você que você vai acordar do dia para a noite dizendo: olha, agora eu sou um orador nato. Vou orar 3, 4, 5 horas por dia. Não espere você amanhecer com desejo de ir dizendo: olha, hoje eu vou orar 3 horas, 4 horas, 5 horas. Por quê? A oração tem que ser uma prática contínua, mesmo que sem vontade, mesmo que sem desejo, e mesmo que as circunstâncias diárias te levem ao contrário e para distante disso. Porque oração não é simplesmente desejo, sentimento. Mas oração é disciplina, comprometimento de estar ali todos os dias, falando com o nosso Deus. Esse texto que nós lemos fala que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos, ou ela é poderosa e eficaz. A palavra oração no hebraico se pronuncia tefilá. O interessante é que essa palavra tem na sua raiz o seu significado, que o mesmo sentido que alinhar a alma com Deus. Ou seja, não é simplesmente orar, mas, e orar também não é simplesmente pedir. Orar é você entrar em sintonia com a vontade do céu para a sua vida.
Se a oração é tefilá, ou seja, é você ter aproximação com Deus, logo nós entendemos que orar não é tentar convencer a Deus a fazer as nossas vontades. Isso não é oração. Orar não é tentar fazer com que Deus cumpra, convencer Deus que cumpra a nossa vontade. Mas orar é permitir que Deus alinhe o nosso coração com a vontade dEle. Quando o coração se alinha com Deus, algo poderoso acontece. Quando nós se alinhamos à vontade dEle e entendemos através da oração os desejos dEle para a nossa vida, as coisas começam a acontecer de maneira extraordinária. O que está no céu começa a se manifestar na terra. Existe uma única maneira de nós falar talvez com Ele, que é através da oração, da comunhão. O interessante é que quando nós falamos de oração na Bíblia, existem alguns homens, alguns personagens que nos roubam a atenção porque foram homens e mulheres pontuais que mostrou que a oração de fato, ela é poderosa e nos ensina, nos capacita, nos fortalece, nos dá direção. E quando eu falo de oração, logo eu lembro do texto de 1 Reis, capítulo 18, que fala acerca do profeta Elias. Elias todo mundo conhece, dispensa apresentações sobre este profeta, o leão dos profetas. O interessante é que Elias foi aquele que orou, e quando ele orou, ele disse: segundo a minha palavra, não vai cair chuva sobre essa terra. Orou e depois de 3 anos e meio, ele orou de novo e ele disse: agora a chuva vai vir sobre essa terra. E quando ele orou, a chuva foi liberada novamente para poder cair. Ele mostrou que quem governa a natureza não era Baal, porque Baal era o Deus daquele povo. Elias fez o desafio do Carmelo e provou que o poderio e a glória e o apogeu está concentrado somente na mão de Deus. Mas, quando o homem de Deus ora, até aquilo que parece travado na natureza começa a se mover. O problema era cair chuva sobre aquele lugar. E através da oração de Elias, houve chuva na terra. E não estou falando somente a respeito do fato dele ter orado, mas sim pela autoridade de profeta está imposta sobre ele. Mas, quando ele precisou acessar o céu, qual foi a maneira que Elias achou? Através da oração. Quando ele orou, teve chuva na terra. Porque quem governa a nossa história, quem governa a história no todo, o tempo, a circunstância, não é o homem, mas sim a mão poderosa de Deus. Haverá tempos na sua vida que você estará passando por período de sequidões, mas somente através da oração que as coisas podem começar a mudar. Esses dias eu via um vídeo e me chamou muita atenção, que era o vídeo de uma serpente e de uma águia. A águia estava sentada sobre um penhasco e a serpente veio, deu bote nela, tentando ferir aquela ave. E a serpente foi enrolando, tentando trazer ela para dentro das pedras, dos arbustos que lá estava. E de repente, a águia com a sua forte asa poderosa alçou um voo e começou a voar o mais alto que ela podia. E houve-se um comentário daquele que fazia o vídeo, e ele disse: o que a águia estava tentando fazer era trazer aquela batalha para o campo onde ela dominava. Porque a serpente no solo é venenosa, é poderosa. Mas quando a águia traz para o campo de batalha dela, onde ela domina, a serpente não tem poder. Assim é o cristão que ora. Assim é o crente que tem uma vida de oração. Quando os nossos problemas aparecem, parece ser tão grande, tão tenebrosos, mas quando nós agrupamos eles e trazemos para o nosso campo de batalha,
trazemos para onde nós somos autoridade, trazemos para onde nós dominamos a respeito do assunto. Oh, meu irmão, quando você traz para o campo da oração, as coisas começam a acontecer. Portas que estão fechadas começam a se abrir. Soluções que parecia ser impossível, parece que as coisas começam a ter forma. Aleluia. Mas, quando eu olho para Elias, eu observo 3 coisas a respeito desse homem. Elias tinha autoridade espiritual. Ele sabia quem era Deus e o que Deus representava para ele. E o desejo de Elias no Carmelo era mostrar e provar para todos o poder e o poderio de Deus. Elias, além de ter autoridade espiritual, ele tinha persistência. Porque quando nós vamos lá na história de Elias, e quando ele ora para ter chuva na terra, a Bíblia diz que ele mandou o seu moço subir e observar o que via. E o moço subiu e desceu por 7 vezes. E depois, na 7ª vez que ele sobe, ele olha e diz: agora eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E Elias disse: é a chuva que está vindo sobre a terra. Elias é alguém que persistia. E oração nada mais é do que persistência. É como se você tivesse um molho de chave nas mãos, com centenas e centenas delas, e apenas uma dessa chave abre a porta. E de maneira que você seja persistente, insistente, consistente, você todos os dias vai lá e tenta colocar uma chave diferente. E parece que a porta não vai abrir, mas de tanto você insistir, a porta chega uma hora que se abre, porque você coloca a chave certa. Assim é o crente, que ora de maneira insistente, que persiste na oração todos os dias. Não é porque nós oramos uma única vez e nós seremos respondidos. Tem alguém que está aqui, que está no online, e talvez que orou por anos, orou por tempo, orou por décadas, para que algo fosse cumprido na vida dele, na vida dela. E o que fez com que essas pessoas acessassem, alcançassem a persistência na oração. Quem persiste na oração, uma hora a porta ela se abre. A oração baseada na promessa de Deus. Elias orava porque ele sabia que Deus poderia fazer algo, que o nome dele seria uma vez mais revelado para as nações. Quando eu falo de oração, eu lembro de Daniel também. Daniel, o homem que orava. Em Daniel capítulo 6, verso de número 10, a Bíblia diz que houve um decreto do rei que proibia qualquer um orar naquele lugar. Olha só, proibia qualquer um que pudesse cultuar um outro Deus que não fosse o Deus da Babilônia, adorar a imagem do grande Nabucodonosor. Mas mesmo com um decreto proibindo a oração, Daniel continuou buscando a Deus. Aleluia. E Daniel orava por Jerusalém, orava por um propósito específico, e ele queria orar e obter uma resposta do céu. Mas a Bíblia nos conta deste feito, que enquanto uma das vezes que ele orava, de repente apareceu uma resposta a ele. E o anjo do Senhor veio trazer a resposta ao profeta Daniel. Mas já fazia 21 dias que Daniel estava orando. Aí eu falo para você, meu irmão, o que leva um homem a orar 21 dias pelo mesmo propósito? Será que no primeiro, no segundo, terceiro, uma semana, quem sabe, orando pela mesma coisa e nada acontecendo, já não seria o suficiente para que Daniel entendesse que Deus não queria ele atender
ou Deus não queria responder a oração dele, mas mesmo assim, não se deixou levar pelas vozes que vinham na cabeça dele, e ele continuou orando, e orava, pelo mesmo propósito, pela mesma coisa. E quando o anjo apareceu a ele, ele disse: Daniel, a sua oração, ela foi ouvida desde o primeiro dia. A sua oração, do primeiro instante que você orou, já chegou no céu. Mas quando eu fui descer, houve-se um bloqueio do príncipe da Pérsia, que nós sabemos que são as hostes das maldades, os demônios que ali segurava, travava, e foi necessário que ele voltasse e descesse um de patente maior para poder abrir o caminho. Mas ele disse: desde o primeiro dia, a sua oração, ela foi ouvida. Entenda e aprenda isso e guarde no seu coração. Não é porque você ainda não recebeu a bênção que Deus não está ouvindo a sua oração. As nossas orações, ela chega de maneira instantânea ao trono da glória de Deus, aleluia. E por que não recebo também de maneira instantânea? Porque primeiramente Deus vai preparar você, vai te estruturar, vai te dar todas as condições necessárias para quando você tiver a preparação, quando você estiver pronto para receber aquilo que você pede, aí sim vai acontecer na sua vida. E talvez nas nossas limitações, às vezes nós desistimos de orar por um propósito, começamos a orar hoje e queremos receber para ontem, mas o caminho da oração não é um caminho às vezes tão rápido. Tem vezes que tem milagres que acontecem de maneira instantânea, urgente, mas a maioria deles, irmãos, leva um tempo. A oração é como um processo de construção. Ninguém começa a edificar uma obra num dia e termina no mesmo dia, não. Tem fases, tem etapas. Primeiro lança-se a fundação, depois da fundação sobe paredes, colunas, e até chegar no acabamento vai chão, irmão. E enquanto você está orando, Deus está te formando, te estruturando, um cristão inabalável, um cristão verdadeiro. E de todos os presentes, poderíamos nós pregar sobre os presentes da oração e passaríamos a noite aqui falando, mas de todos os presentes que a oração nos concede, a prática contínua da oração, ela nos concede, o mais privilegiado é a fé. Porque enquanto nós oramos, nós estamos praticando e movimentando a nossa fé. E o que é a fé? A fé é você crer mesmo não enxergando. É crer mesmo olhando a porta fechada. É crer mesmo sabendo que vai ser difícil e complicado. Aleluia. A arma da oração é a arma mais poderosa, capaz de parar uma nação, capaz de parar exércitos bélicos poderosos, capaz de movimentar céus e terra. E sabendo disso, todos nós, aleluia, nos momentos de desespero, é a oração que nós iremos recorrer. É como alguém tivesse um ente querido à beira da morte, no leito do hospital, aleluia, e naquele instante ninguém pensa em nome, em fama, em dinheiro, em carro, nada disso. A única coisa que nós queremos saber naquele momento é orar. E até quem não sabe orar, passa a aprender a orar, aleluia. Até quem não tem fé, quando te resta a única alternativa, tem que desenvolver a fé. Mas a oração, ela é poderosa, aleluia, capaz de movimentar céus e terras. E quantos milagres nós vemos e ouvimos através da oração. Talvez você esteja aqui hoje, talvez você está aí no online ouvindo essa palavra, e você é fruto de oração de alguém que perdeu dias e noites, madrugadas sem sonos, alguém que passou e dedicou tempos e tempos de oração pela sua vida. Talvez você só está vivo hoje porque alguém pagou um preço de oração grandioso pela sua vida, e essas orações, essas súplicas foram ouvidas.
Escute isso, para nós correr para terminar. Mesmo com o decreto proibindo a oração, Daniel continua buscando a Deus. Quando a fé é verdadeira, nem pressão, nem decretos conseguem calar um coração que decidiu buscar a Deus. Quem tem vida de oração não se curva à pressão da terra, porque já está de pé diante do céu. Ei, meu irmão, mexa com o homem mais poderoso da terra, mas não mexe com um homem, com uma mulher de oração. Se você soubesse o poder disso, se você soubesse o poder da oração, e é por isso que quando nós vemos alguém que pecou, alguém que errou, assim como nós, pecamos e erramos todos os dias, mas alguém que talvez não está na presença, alguém que talvez está no mundo lá fora, e às vezes é normal nós querer falar, comentar, né? Desferir palavras, falar a respeito da vida alheia. Cuidado, irmão, porque você não sabe o que essa pessoa conversou com Deus pela manhã. Talvez até onde você sabe é alguém que está caído, mas talvez na oração pela manhã é alguém que já se consertou com Deus, alguém que já foi beneficiado pelo poder da oração, aleluia. E quem tem uma vida de oração não se curva. Irmão, crente é um bicho engraçado, pensa, não é? Pode estar o mundo caindo de perna pro ar, meu Deus do céu, uma prova, uma luta, o que o crente fala? Eu vou orar. Não é assim? Eu vou orar, vou falar com Deus. Porque nós sabemos, irmãos, que quando nós recorremos à oração, quando nós entramos no nosso particular com Deus, quando nós falamos com Ele, aleluia, e nós gostamos mesmo, é do ser humano, é de colher em público. Gostamos de ser honrado, gostamos de ser visto, mas só vai ser honrado em público, só vai ser visto em público aquele que plantar, irmão, no secreto. E aquilo que você planta no secreto, na sua intimidade com Deus, Deus fará questão de te honrar em público, para que todos vejam, aleluia, para que todos enxerguem. Daniel é um homem que nos ensina 3 coisas. Primeiro, disciplina espiritual. Quantas vezes Daniel orava por dia? Alguém lembra? 3 vezes. 3 vezes por dia. E Daniel orava de maneira constante e insistente 3 vezes ao dia. E aí às vezes nós temos dificuldade de orar uma, irmão. Tem dia que nós estamos tão cansados que falar igual o pastor Daniel fala, aquela oração de 5, sabe? Que você chega no posto para abastecer o carro, está no Bel, você fala, coloca 5 aí, só para chegar ali. É a oração de 5, irmão. E quando não, vai orar com sono, né? Quem já orou com sono aqui? Levanta a mão. Orar com sono é terrível, irmão. Daqui a pouco você está abençoando o diabo, você está, Deus abençoe, está repreendido. Mas o porquê disso, irmão? Porque oração é prática. Oração é todos os dias. Alguém esquece de escovar o dente aqui? Sim ou não? Por mais que pareça alguns, mas não esquece, irmãos. Ninguém esquece. Por quê? Porque é uma... Acordou, a primeira coisa, opa, escovar o dente. E quando as práticas se tornam hábitos na nossa vida, é automático. Você acorda e você sabe que tem que orar. Você vai se alimentar e você sabe que tem que agradecer. Você no meio do dia tira o seu período de oração. Agora, imagina você que diz que tanto ama a Deus, assim como nós amamos. E às vezes, de maneira despercebida, não falamos com Ele. Não gostamos, às vezes, de orar. Não temos prática, às vezes, de orar. Acredita que tem pessoas que passam dias sem orar. Semanas, talvez, sem orar. Sem falar com Deus. Imagina você
que tanto ama a sua esposa, o seu esposo, passar dias sem falar com ele? Se passar um dia sem falar, o problema é certo ou não é? Uma semana. E com Deus, irmãos. E com Deus. Que temos Ele como nosso Pai. Se você entendesse que você é tão frágil, tão pequeno nesse mundo tão selvagem, e a única mínima e mísera chance de você ter condições de ter vitória nessa vida, é você se escondendo no abrigo dele, recorrendo através da oração, aleluia. Quando nós entendermos isso, irmão, com certeza o nosso sentimento vai ser outro quando nós chegarmos aos pés de Jesus, na presença dele. Daniel é alguém de guerra espiritual, porque a oração de Daniel moveu o mundo invisível. Quem ora com disciplina e coragem move o invisível e altera o curso da história. Para nós encerrar rapidamente, que eu só tenho mais 4 minutos. Quando nós olhamos para a história de Ana, quem é Ana? Aquela que sonhava por ter um filho. E Ana todos os dias estava dentro do culto pedindo a Deus, dá um filho. Deus, dá um filho. Deus, dá um filho. E quanto tempo ela passou orando? Dias. Anos. Tempos e tempos. E nada acontecia. Mas no dia que ela entrou com o espírito de oração de verdade, e Deus precisando de um sacerdote, Deus precisando de alguém para poder assumir um papel ministerial, e Ana precisando de um filho. Aí ela entrou na oração, com o coração voltado, e aí ela vai pedir certo agora. Ela diz, Deus, me dá um filho. E Deus, para que você quer um filho? Que se o homem me der, eu vou entregar ele na tua casa, e ele será teu. E Deus falou, está feito, Ana. Já sai daqui gerando. Quando a nossa oração tem propósito, irmãos, não tem o porquê Deus não nos conceder. Quando nós temos preparação e a oração ela tem propósito, não tem o porquê as portas ficarem fechadas. É instantâneo. Se você está orando e tem propósito, Deus vai te honrar, Deus vai te ouvir. Ana levou a dor dela para o altar, orou com a profundidade da alma dela, entendeu que o milagre dela tinha um propósito específico para Deus, e era Deus usar a vida de Samuel. A oração verdadeira transforma a dor em propósito e a fé em milagre, aleluia. A oração fez a chuva cair com a oração de Elias, livrar Daniel das covas dos leões, abrir a esterilidade de Ana. Homens que oraram moveram o céu, como Elias fez chover. Daniel venceu os leões, a Ana recebeu um milagre. Quem ora de verdade abala o céu e transforma o impossível em realidade. A minha oração aqui essa noite é que Deus nos mova de uma íntima compaixão, aleluia, e traga algo espiritual poderoso sobre a nossa vida. Que você saia daqui essa noite com um sentimento de dependência dEle. Que você saia daqui essa noite, aleluia, com um desejo aflorado, despertado, de estar em busca e contínua oração, aleluia. Elias fez o céu abrir e a chuva voltar pelo poder da oração. Daniel sobreviveu à cova dos leões. Ana recebeu Samuel, filho e profeta. Abraão intercedeu por Sodoma e a cidade foi poupada, aleluia. Moisés intercedeu a Deus e poupou a Israel. Neemias orou e recebeu direção para reconstruir Jerusalém. Salomão orou e recebeu sabedoria, riqueza e honra. Jesus orou e fortaleceu e obedeceu o Pai no Getsemane para cumprir o propósito dele. Paulo, dentro da prisão, também orou e foi livre através da oração. Eu não sei qual é o tamanho da sua adversidade, mas o conselho de Deus para essa noite é: traga para onde você tem especialidade, traga para o seu campo de batalha.
essa luta não vai ser vencida pela força do seu braço, essa luta vai ser vencida no campo da oração, aleluia. Esse problema, essa guerra que você está travada, Deus está dizendo, só será destravada através da oração. Então ore, e coloque intensidade na sua oração, porque um coração pronto e quebrantado em oração, aleluia, é sinal de portas abertas, é sinal de vitória na vida de quem está orando, esperando, aleluia. Entregue toda a sua alma, entrega toda a sua verdade, e quando você orar, ora com o seu espírito, ainda que não saia palavras, mas apenas declare. Ele conhece cada palavra que as suas lágrimas expressam. Então aproveite esse momento que nós vamos orar também, e fale com Deus de verdade, conte os seus problemas a Ele. Que Deus abençoe a vida de cada irmão que está aqui presente, no nome de Jesus. E quem pode dizer um amém por essa palavra? O violão? Glória a Deus. Otávio, né? Glória a Deus. Nosso irmão Otávio vai fazer um momento de louvor, e é o momento de oração já, pastor? Antes você vai subir, né? Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Agora é o momento que nós vamos orar, tirar esse tempo de oração. Aproveite esses minutos que nós vamos estar em conversa com o nosso Deus, com o seu Pai. Os irmãos do online, aproveite esse tempo. Mas acredite com todo o seu coração, o nosso Pai, Ele está aqui para nos ouvir, para nos abraçar. Glória ao nome do Senhor. Aproveite este tempo com todo o seu coração. Vamos orar. A quem puder ajoelhar, ajoelhe. Quem não puder, fique sentado, mas se conecte da melhor forma possível. Vamos orar em nome de Jesus. Amém. Confesso que demorei pra sentir, mas senti, e não vou sair daqui sem te tocar, sem ser tocado por ti. Nada vai me atrair, nada vai me tirar daqui sem te tocar, sem ser tocado por ti. Nada vai me atrair, nada vai me tirar daqui. Estou subindo ao Monte Santo de Sião e vou tocar o céu com meu coração.
coração queimou de amor, queimou por ti. Saudade, confesso que demorei pra sentir, mas senti e não vou sair daqui sem te tocar, sem ser tocado por ti. Nada vai me atrair, nada vai me tirar daqui sem te tocar, sem ser tocado por ti. Nada, nada vai me atrair, nada vai me tirar daqui. Estou subindo a um monte santo de Sião e vou tocar o céu com meu coração em adoração. Estou subindo a um monte santo de Sião e vou tocar o céu com meu coração em adoração. Declare Ele. Nada vai me abalar, junto à pedra estou, pedra preciosa. Nada vai me abalar, junto à pedra estou, pedra preciosa. Nada vai me abalar, junto à pedra estou, pedra preciosa. Nada vai me abalar, junto à pedra estou, pedra preciosa, inabalável, inabalável, pedra preciosa é o meu Senhor, inabalável, inabalável, pedra preciosa é o meu Senhor. Inabalável é a pedra preciosa. Inabalável, inabalável, pedra preciosa é o meu Senhor.
Senhor, Tu és a pedra preciosa. Teu é o reino, Teu o poder é Tua, é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, Teu é o poder é Tua, é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, Teu o poder é Tua, é a glória. Teu é o reino, Teu é o poder é Tua, é a glória para sempre. Amém. Inabalável, inabalável és Tu, Jesus. Não há outro incomparável. Tu és o único, está acima. Declare adoração, declare adoração, a sua própria canção. Declare a Ele, Jesus, Tu és incomparável. Não há outro, nunca houve. Tu estás acima, incomparável. Inabalável, inabalável, pedra preciosa.
as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Declare a ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Aleluia, Jesus. Profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e os teus caminhos, com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus, com insondáveis seus juízos e os teus caminhos. Aleluia. Glória a Jesus, glória a Jesus. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória. Glória ao nome do Senhor. Glória para sempre, amém. Aleluia, Jesus. Camanda, randachia, tolama. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Como é bom estar em tua presença, Senhor. Como é bom estar em tua presença, Senhor. Pai, nós estamos aqui, Senhor, para sermos revestidos do teu poder, da tua unção, Senhor. Eis aqui o nosso coração, Senhor. Espírito Santo, venha sobre nós, pousa sobre nós, Senhor. Aleluia, derrama os teus dons sobre nós, Senhor. O dom da cura, o dom da libertação, Senhor. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Derrama sobre nós os teus dons, Pai, que nós venhamos nos desbloquear nesta noite, Senhor, trazendo, Pai, Senhor, a chave para nós, Senhor.
Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Senhor, como é bom estar em Tua presença, Senhor. Como é bom Te louvar, Te sentir, Senhor. Como é bom sentir as nossas forças sendo renovadas, Senhor. Hoje mais uma vez, Senhor, nós nesta oração queremos Te agradecer e Te agradecemos, Pai, porque mais uma vez que nós estamos sentindo a Tua presença, Senhor, e sabemos que esta oração ainda não terminou, este culto ainda não terminou, Senhor, e nós estamos com o nosso coração aqui, Senhor, com a nossa terra preparada, Senhor. Lança a Tua semente, Senhor. Aleluia, Jesus, nos reveste, Pai, do Teu poder, da unção, Senhor. Jesus, que hoje, nesta noite, caia dom do evangelismo, Senhor, que caia dom, Senhor, de profecias, que caia dom, Senhor, aleluia, sobre a nossa vida para desempenhar um trabalho nesta terra, Senhor. Aleluia, Senhor, despeja os Teus dons sobre nós nesta noite, Senhor. Um culto de oração onde nós estamos em um outro campo espiritual. Nós já sentimos, Senhor, que nós não estamos em um campo físico, Senhor, mas nós estamos conectados contigo, Senhor, no louvor, nessa adoração. Nós já sentimos, Senhor, a atmosfera aqui diferente, Senhor. Já sentimos que o Senhor está junto de nós. Espírito Santo, tem liberdade neste lugar, tem liberdade neste ambiente. Faça o que o Senhor tem para fazer para nós nessa noite, Senhor. Desprende os dons de língua, Senhor. Desprende os dons, Senhor. Aleluia, aqueles dons que o Senhor entregou para nós, Senhor. O dom de glorificar, Senhor, que às vezes, Senhor, nós já não glorificamos mais como era para nós estarmos glorificando, Senhor. Nós já não nos conectamos mais como era para nós estarmos conectados contigo, Senhor. Senhor, é tanta coisa nesta terra que nos desliga de Ti, Senhor, mas nós acreditamos e sentimos, Senhor, que hoje é mais um culto para nós nos conectar novamente contigo, Senhor. Vai sentindo a presença de Deus aí, um renovo sobre a tua casa, sobre a tua vida espiritual. Jesus. O céu está aberto, depende de você o quanto você quer buscar, o quanto você quer se conectar, o quanto você quer se aprofundar. Aleluia. Te agradecemos, Senhor, porque mais uma vez o céu esteve e está aberto sobre nós. Te agradecemos por este momento de oração, por nos conectar contigo e sentir o Teu renovo sobre nós, Senhor. Te agradecemos por cada um que chegou, que se conectou. Pai, acima de tudo, nós Te agradecemos porque a Tua unção está neste lugar, Senhor. Aleluia, Jesus. Pai, não deixa a nossa boca se calar, Senhor. Não deixa, Senhor, quando nós estivermos esfriando, Senhor, que o vento do Teu Espírito venha soprar a brasa que há dentro de nós e nos trazer novamente ao altar, Senhor. Te agradecemos por este momento de oração e encerramos esta oração em nome de Jesus. Amém. Vai louvar, pastor? Vamos ficar em pé, meus irmãos. Nós vamos louvar e em seguida o pastor dá continuidade. Vamos louvar. Louve com todo o seu coração. Sabe, não se desconecte, mas aproveite este ambiente, aproveite este lugar, aproveite esta unção que está aqui. Glória ao nome do Senhor. Pode colocar um fundo para nós aí. Glória a Jesus. Nós vamos louvar, então se conecte com o teu Deus, continue nessa frequência e tenha certeza que hoje, mais uma vez,
O Espírito Santo, ele veio para soprar a brasa que há dentro de nós. Vamos louvar. Glórias a Deus. Mais um culto abençoado, né, irmãos? Muito bom tempo de oração. Estar em comunhão. Os irmãos do online, eu espero que vocês aproveitem tudo isso que Deus está fazendo para nós, um tempo de comunhão, e está ficando bom. Vamos aumentar o tempo de louvor, para ir louvando e adorando. Senti falta aquele dia que nós tocamos lá, como que chama aquele trem lá do Carrom? Outro dia encontrei com esse varão, e ele estava louvando, e tem um carrom, ele faz o trabalho da bateria, né? Dá um preenchimento, não dá? Fica bom, né? Fica muito bom. E nós ficamos lá batucando, eu sentei em cima do carrom e fiquei fazendo o baixo lá. Muito bom. Sabe, Otávio, eu estava ali meditando, já tenho pensado isso há alguns dias. Eu já tenho avisado, já faz tempo a igreja. Mas eu vou começar a aprender bateria. Anotem isso aí. A não ser que eu veja que é muito desafiador, mas eu vou encaixar no pouco tempo que eu tenho, eu vou começar a aprender. Isso acaba incentivando os outros irmãos também. Hã? Não vou ensinar não. Eu vou tocar no culto aí. Quando é que está tocando, não está pregando, então. Né? Eu toquei por muitos anos, né? Então, a bateria é mais você aprender. A teoria, aqui tem vários músicos aqui, né? O que mais tem aqui é músico que aprendeu a música, né? Então, a divisão de tempo, teoria, tem um monte de gente que sabe aqui. Um tocava sax, outro era violino, outro era baixo. Então, aí tem que aprender. É a mecânica, mas tem outro nome. Qual é o nome? Mas é a mecânica, que nem bateria tem eu esqueci o nome. Hã? Mas não é bem a percussão, mas tudo bem. É o nome da mecânica, né? Que você tem. O sax tem 18 chaves, 21 chaves, a bateria. Então, depois que você aprende a música, depois você só precisa aprender a mecânica do negócio. Então, muito bom, não é, gente? Nossa, muito bom. Gostei demais. E quem está aí, aqui principalmente presencial, online também, mas às vezes a gente fica esperando o negócio estar pronto. Aí na hora que está pronto, aí você vai começar a aprender, você já ficou para trás já. Porque aí na hora que você aprender, já vai ficar de step, quando precisar. É assim. Então, muito bom, ó. Tá um violão tocando, um teclado, um baixo, né? É muito bom para adorar o Senhor. Percebe como a ambiência do culto? Eu fiquei muito feliz. Deus abençoe, viu, Otávio? Deus abençoe você, a sua esposa. E aquilo que for para ser, sem pressa, mas aquilo que for para ser, Deus vai criando, né? Eu sempre me perguntei aqui, por vários anos, a igreja sabe disso. Sobre para nós ter uma banda, o Senhor vai tomar os caminhos, porque é algo que não está na nossa mão. Pelo menos não está na minha. Mas como foi ministrado hoje, é na base da oração. E sendo para Deus, Ele está preparando todas as coisas, né? Então, se você está aqui e quer fazer alguma coisa, oportunidade. Vai aprender um instrumento. Hã? Tem cantoras, tem tudo. Tem tudo, tem cantora, tem cantor, tem músico, vai ter um baterista. Meus irmãos, vamos, coloca os avisos para mim, para ver o que é mais importante para falar hoje, depois o restante eu falo no domingo. Nós temos a ceia, é nesse mês, né, irmãos? Quem lembra o dia? É dia 29 de março, nossa ceia. Cultos de oração nós vamos continuar por esse mês.
Dia 19 de abril nós temos batismo também. E o restante nós vamos comunicando o próximo culto. Vamos fazer as nossas ofertas. Aqui dentro desse espaço que nós temos aqui, os irmãos do online, do meu lado direito, quem já veio aqui sabe, nós temos ali, tipo uma secretaria, também uma sala que eu atendo os irmãos depois do culto. Na metade ali já tem 2 cômodos feitos que não tinha, foi feito agora, com parede de gesso, tudo, para nós liberar nosso habites. Então está sendo feito 2 banheiros ali dentro, e depois toda uma estrutura aqui para a liberação do habites. Se fosse ainda só isso, para a liberação do habites, já estava feito há muito tempo. Mas é agora que a documentação estão aceitando na prefeitura. Então agora vai ficar pronto nos próximos dias, Deus abençoar, que eles liberem isso para nós, que é o habites do prédio, para que nós possamos ter total legalização do CNPJ da igreja, porque é extremamente burocrático, mas é uma burocracia sem tamanho para conseguir isso. Já falamos com o prefeito, vice-prefeito, já falamos com o vereador, já com toda a documentação. Bom, já estamos nessa luta aí, mas em nome de Jesus vai dar certo. Estamos investindo nisso, temos vários outros projetos. E faça com o seu coração os seus dízimos, as suas premissas, as suas ofertas, sabendo que você está empregando no reino do Senhor. E isso, a bênção de Deus já está na sua vida, mas com certeza também vai voltar sobre a sua vida. Só você pegar o seu envelope. Online tem um link, um QR Code aí, alguma coisa, para você poder fazer as suas ofertas. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos? Fique de pé, segura a sua oferta. Glórias a Deus. Feche teus olhos, vamos consagrar as ofertas ao Senhor. Glórias a Deus. Deus, em nome de Jesus, que eu consagro essas ofertas, os dízimos e primícias diante do teu altar, tanto aqui da nossa igreja presencial, quanto da nossa igreja online, dos irmãos e irmãs que entregaram, fizeram seus dízimos, suas ofertas, suas primícias. Eu consagro ao teu altar, eu peço que o Senhor ligue no céu, no teu trono, que o Senhor receba, que o Senhor aceite as nossas ofertas, que são de um coração voluntário, um coração alegre, e entregamos, Senhor, com total alegria no nosso sentimento, da nossa vida, de poder entregar ao Senhor. Consagro a Ti, Senhor, sobre o Teu altar os dízimos, ofertas e primícias. Peço que o Senhor ligue aí no céu e creio que o Senhor tem recebido, e da mesma forma eu ligo aqui na terra os dízimos, ofertas e primícias, da mesma forma e como foi ligado aí no céu, no poderoso nome de Jesus. Você diz amém. Amém. Traga as suas ofertas, Aline. Traga para a Aline, para mim. Então
Glórias a Deus. Vamos orar para agradecer. Alessandro, vem fazer uma oração para nós. Pega o microfone lá, vem fazer uma oração. Tem o microfone aí, Luan? Sobe aqui, feche seus olhos. O Alessandro vai fazer uma oração para nós, depois eu vou encerrar o culto. Esteja com o coração grato. Aleluia, Jesus. Glória Glórias a a Pai. Deus. Oremos. Glórias a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, obrigado, Pai. Te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui, Pai, te fortalecendo, buscando alimento, Pai, que vem Glória pela a Deus. Tua palavra, Pai, Glória a Deus. no qual tem nos aconselhado, Pai, e através das nossas orações, estamos fortalecendo a nossa fé, Pai. Nos ajude, Pai, Glória a Deus. para que a Tua palavra, a Tua mensagem, essas orações, Pai, entre nossos pensamentos e nossos corações, na nossa mente, Pai, Glória. para que sejamos renovados e fortificados para aprender melhor e buscar, Pai, viver melhor a Tua palavra, Glória as a Deus. Tuas promessas, Pai, as Tuas bênçãos. Glória a Deus. Obrigado, Pai, por mais essa oportunidade, onde cada um aqui, Pai, tem entrado, Glória a buscado e oferecido, Pai, o melhor a Ti, tanto aqui no presencial quanto no online, Pai. Ajude cada um de nós, Pai, nos abençoe. Pedimos, ó Pai, agradecemos e profetizamos todas essas bênçãos, Pai, essas maravilhas, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Que o amor de Deus, que a graça, que é Cristo e a comunhão com o Espírito Santo esteja sobre nós até a eternidade. Você diz amém. Amém. Deus abençoe meus irmãos, Deus abençoe o irmão Alessandro, Deus abençoe os irmãos do online, a irmã Ivani, a irmã Alzira, a irmã Rosimeire, a irmã Cleide, o irmão Deoclésio, a Suzana, a irmã Rosa, a Renata. Deus abençoe, que seja um final de semana cheio das bênçãos do Senhor. Lembrando esse culto, falando muito sobre oração, vamos seguir em oração, irmãos. Vamos seguir todos os dias orando sem cessar, sem parar, sem fraquejar. A nossa vida é essa, a nossa conversa com Deus é essa, é orar e estar constantemente falando com o Senhor. Deus abençoe, um grande abraço, ficam com Deus. Até domingo.